Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje memória de São José Operário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje, memória de São José Operário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos oferece, podemos dizer, três grandes tesouros. O primeiro, a continuação da leitura do 10º capítulo do Evangelho de São João, a leitura do texto do Bom Pastor, dando um passo a mais na compreensão do ensinamento do Bom Pastor que começamos ontem, no domingo. O segundo, a memória de São José Operário. Que grande graça do Senhor poder, no dia em que ouvimos o texto do Bom Pastor, também pensarmos na figura de São José, que nos protege e ampara com sua intercessão, a fim de que nós possamos seguir Jesus. Aos cuidados de São José, o Pai entregou a vida do Senhor. E Jesus em tudo foi obediente a José e a Maria. E ensinou-nos o caminho, a obediência ao Pai. Por isso podemos sempre pedir a intercessão de São José para sermos obedientes à vontade de Deus, porque aquele a quem o Pai confiou o cuidado do menino Jesus pode nos confiar aos cuidados desse menino. De maneira que, conhecendo a virtude da obediência em excelência, ou por excelência, São José intercede por nós, a fim de que nós possamos também perseverar em tão grande virtude. Mas quais são as virtudes pelas quais São José não pode interceder por nós? Ele intercede por todas as virtudes que são necessárias ao nosso coração. De maneira privilegiada, algumas virtudes são confiadas a São José, como, por exemplo, a virtude da pureza, a virtude da justiça, a virtude da obediência, a virtude da humildade, a virtude da oração. Essas são as virtudes fortes que pedimos a intercessão de São José, a fim de que também o nosso coração possa, dessa forma, seguir Jesus. Ontem falávamos a respeito do bom pastor que conhece suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a voz do pastor, o que significa dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que existe um convívio, uma proximidade entre o pastor e suas ovelhas. E aqui temos uma beleza que se desenha de uma maneira especial. Qual, Padre Fábio?
O pastor conhece as suas ovelhas e suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O seu pastor caminha na frente de suas ovelhas e as conduz. Olha só. Se olharmos o Evangelho de ontem e a continuação do seu texto hoje, temos o próprio Senhor que nos fala. É o pastor que caminha à nossa frente. Você já pensou que em todos os momentos da sua vida concretos, todos os momentos concretos da sua vida, Jesus caminha à sua frente? O Senhor está caminhando contigo e Ele quer te guiar, Ele quer te conduzir em cada momento concreto de sua vida. Aquela situação de trabalho, aquela situação de família, aquela situação de estudo, aquela situação da vida cotidiana, de relacionamento com o outro, aquela situação pastoral, aquela situação, enfim, médico, hospitalar, aquela visita que você tem que fazer ao médico para saber o resultado daquele exame. O teu Senhor, em todos os momentos de sua vida, escolheu caminhar contigo e Ele vai à tua frente. De maneira que os teus pés não pisarão sobre uma realidade que antes o Senhor não tenha colocado os seus pés. Ele caminha à sua frente, pois Ele te guia por estradas seguras e te leva ao lugar do repouso. E te oferece o alimento que é necessário. Mas não para por aí. Esse Senhor conhece as suas ovelhas. Ele conhece a sua voz quando você está triste. Ele conhece a sua voz quando você está feliz. Ele conhece a sua voz quando você está angustiado. Ele conhece a sua voz quando a dor pesa sobre ti. Ele conhece a sua voz quando o medo ganha força dentro do teu coração. Ele conhece a tua voz e entende a necessidade de sua ovelha. E que se faz à frente por ela para guiá-la, para conduzi-la. Por isso, meu irmão e minha irmã, clama pelo teu bom pastor, clama pelo teu bom Jesus. E pede hoje de maneira especial a intercessão de São José, a fim de que o Senhor cumpra a promessa que Ele mesmo está declarando a cada um de nós ao longo desses 3 dias em que ouviremos o texto do Bom Pastor, que começou ontem e vai até amanhã. Oh, meu irmão e minha irmã, esse pastor que tanto te ama conhece a sua voz e sabe o que se passa no teu coração. Clama por Ele, pede o seu socorro, porque Ele virá ao seu encontro. E de uma maneira ordinária ou extraordinária, o Senhor tomará conta de ti. Irá te proteger para que tu não caias em um buraco, em uma cilada, em uma armadilha. E te conduzirá por caminhos seguros. Ele mostrará as pastagens para que você possa comer e repousar, assim como Ele lhe leva até os santos sacramentos e lhe concede a graça da oração e do recolhimento espiritual. Mas é importante que também a ovelha conheça a voz do seu pastor. Então, da mesma forma que o pastor conhece as suas ovelhas e as conhece pelo nome, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, a primeira parte, o teu Senhor caminha à tua frente, o teu Senhor guia a tua vida e os teus passos, clama por Ele, pois Ele conhece o teu nome, conhece a tua voz, sabe o que se passa contigo e vem por você, a promessa sua, Ele vem por você para te conduzir e caminha à tua frente. Agora, a segunda parte é que a ovelha reconhece a voz do pastor e se deixa guiar por ele. Muitas vezes nós resistimos à voz do pastor que nos chama pela estrada justa, pela estrada certa, que nos conduz sobre os caminhos seguros.
E podemos resistir ou podemos nos sentir um pouco confusos com as outras vozes que estão à nossa volta. Por isso, as ovelhas não vão conhecer a voz do pastor se não conviverem com ele, se não tiverem intimidade com esse pastor. O que significa dizer através da vida de oração, através do recolhimento na oração com ele, através da intimidade cotidiana com ele. Como é importante que nós possamos ler e rezar com a palavra de Deus, pois esse bom pastor nos chama a segui-lo, assim como o pastor chama as ovelhas com a sua voz ou com um barulho que pode ser o barulho de folhas, ou um barulho que ele usa para chamar a atenção das ovelhas, ou então que ele mesmo faz com a sua voz, como um chamado típico, né? Que as ovelhas percebem que se trata dele, porque só ele faz aquele chamado e só ele tem aquele tom de voz. Então é preciso que nós tenhamos essa intimidade com o nosso Senhor. É preciso que sejamos homens e mulheres de uma ardente oração, com uma leitura frequente da palavra de Deus, porque o Senhor pode nos chamar e Ele prefere de uma maneira muito especial nos chamar através da nossa memória, através da nossa consciência. E muitas vezes você vai perguntar: meu Senhor, guia-me nessa hora, o que eu devo fazer agora? Eu não quero agir contra a sua vontade. E pronto, se dispara na nossa consciência a lembrança daquele ensinamento de Jesus, a lembrança daquela palavra de Jesus. O nosso anjo da guarda naquela hora vem em nosso socorro e nos dá clareza e na hora de compreender o que precisa ser feito. Essa é uma forma ordinária como o Senhor costuma agir em nosso favor. Mas para isso é necessário que a nossa consciência, a nossa inteligência e o nosso coração se ilumine com a palavra do Senhor. Se eu não conheço a palavra desse Senhor, se eu não tenho o hábito de me recolher com Ele em oração, se eu não me recolho com Ele para a oração do terço, para a oração da Divina Misericórdia, se eu não me recolho com Ele no momento em que recito as jaculatórias, no momento em que faço as ladainhas, ou uma ladainha que possa me levar a essa meditação a respeito das graças e dos tesouros do Senhor. Eu conheci esses dias, por ocasião da oração, pelas vocações, a ladainha de Jesus, sacerdote vítima, lindíssima. Recomendo a todos, especialmente os nossos irmãos religiosos e sacerdotes, a lerem de maneira particular, de acrescentar nas orações cotidianas a beleza dessa ladainha, porque é de uma delicadeza, pois ela recupera todos os elementos da promessa sacerdotal que é feita no dia da ordenação e dos propósitos que nós fazemos por ocasião da ordenação sacerdotal e todo o nosso dever de amor com o povo de Deus. E, ao mesmo tempo, todos os riscos que podem vir a ferir, todos os riscos de ferida ou de queda, ou todas as ameaças, vamos colocar assim, mais frequentes que acontecem na vida dos sacerdotes. Nessa ladainha se pede ao Senhor que Ele nos livre desses momentos. Fantástica, fantástica, de uma clareza, de uma profundidade. E quando falamos da oração pelos sacerdotes, essa ladainha de Jesus, sacerdote vítima, é realmente especial. Então, são momentos assim. Ou seja, se eu me recolho em oração com o meu Senhor, se eu crio o hábito de estar com Ele, vou aprendendo a conhecer o timbre de sua voz. Percebe? Vai se formando dentro da gente, como já falamos outras vezes, né? Aquele espaço na qual o Senhor fala e nós reconhecemos a sua voz, aquela sensibilidade do conhecimento da voz do Senhor e do acolhimento da voz desse Senhor. E meu irmão, minha irmã, aqui, como São José é importante intercessor por nós.
porque não apenas seguimos como ovelhas esse bom pastor que nos guia, mas também temos o dever de passar através da porta para cuidar das ovelhas que estão naquele redil, no redil do Senhor. Cada um dos pais e mães tem o seu pequeno redil para cuidar. Cuidar com o coração como o coração do bom pastor. Assim como todo sacerdote religioso tem o redil de sua comunidade, o redil de sua comunidade religiosa, o redil de sua comunidade paroquial, pastoral, onde somos chamados pelo Senhor e enviados a entrar como pastores para cuidar daquela porção do povo de Deus e conduzi-los através de Jesus, que é a porta, a fim de que possam caminhar com o pastor diante de si. Então, se a imagem de ontem mais forte foi a porta, a imagem de hoje mais forte é a imagem do pastor, que conhece o valor de cada uma de suas ovelhas. E o valor de cada uma delas é o sangue redentor que nos salvou. É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, é preciso sermos íntimos a esse bom pastor. É preciso sermos ovelhas que caminham com ele para aprendermos, para conhecermos a grandeza do amor desse pastor e o valor que ele declara por cada um de nós, a fim de que nós possamos, quando somos chamados a cuidar como pastores da nossa família ou da nossa comunidade, possamos e saibamos atribuir o valor justo a cada uma das almas. E não terminarmos como mercenários, que não reconhecem o valor das ovelhas, mas que sabem com clareza qual é o seu valor e botam uma medida para aquilo que fazem. O mercenário é aquele que não se permite fazer mais do que aquilo que ele mesmo quer. Não se permite ser exigido para além daquilo que ele acredita ser a exigência justa. O mercenário é aquele que estabelece as regras, o preço e a exigência que a vida vai ter. Enquanto o bom pastor é aquele que se entrega por inteiro, que não estabelece um preço para si, mas que olha o valor de cada ovelha e reconhece o valor de cada uma delas e oferece a sua vida por cada uma delas, porque reconhece que todas elas são amadas pelo Pai e Ele veio para cuidar delas com o amor do Pai. Ele não veio para colocar um preço e uma medida sua, mas Ele veio para viver a medida do amor de um outro, a medida do amor do Pai. Eu e você, no momento em que somos chamados a cuidar do rebanho do Senhor, seja o nosso pequenino rebanho da nossa família, seja um rebanho maior como a nossa comunidade paroquial ou todas as almas que nos são confiadas no exercício do ministério sacerdotal, somos chamados a amar com essa medida. É por isso que o Pai me ama, diz o Senhor, porque dou a minha vida. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, me ama, eu conheço e amo o Pai. E conhecendo e amando o Pai, conheço o amor que Ele tem por cada uma das ovelhas que me entrega. E eu entrego minha vida por elas. Como entrego a minha vida pelo meu Pai, entrego minha vida por elas. E aqui nós podemos acrescentar agora a nossa declaração. Como entrego a minha vida por Jesus, quero entregar a minha vida por meus irmãos e irmãs. E me entrego, Senhor, contigo, que sois o bom pastor. Não serei um pastor bom por minhas ovelhas, se não for por ti. Por isso, contigo, Senhor, eu me entrego
Como é importante lembrarmos disso. A nossa entrega pela nossa família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos pais, pelos sobrinhos, pelos irmãos, a entrega pela nossa família é uma entrega com Cristo. Por Ti, Senhor, eu me entrego. Contigo eu me entrego. Eu me entrego unido a Ti, Senhor. A minha entrega por eles, para ser uma entrega de vida, precisa ser entregue em Tuas mãos. E em muitos momentos, para que eu permaneça entregando a minha vida por eles, eu vou precisar lembrar da Tua entrega de amor, Senhor. Por isso, não me entregarei sem Ti, sem a Tua presença. Eu me entrego por Ti, Senhor. Para que eu mantenha essa entrega, eu vou precisar recordar todo o tempo. E vou precisar sentir em todos os momentos os frutos da Tua entrega de amor por mim, por nós. Será lembrando, Senhor, e será vivendo nessa entrega de amor que eu também vou me entregar por cada um deles. Oh, meu irmão e minha irmã, como é bom! E aqui é o terceiro ponto que o padre falou lá atrás, que eram 3, não é verdade? E o terceiro é esse, que tudo isso nós estamos ouvindo já no início do mês dedicado à Santa Mãe de Deus. Durante esse inteiro mês estaremos publicando uma imagem em honra à Virgem Maria. Então, hoje temos a imagem do primeiro dia de maio e até o final de maio, todos os dias terá uma imagem extra em honra a Nossa Senhora durante esse mês, para que o nosso coração se una estreitamente aos vínculos de amor do coração da Beatíssima Virgem Maria. Quem melhor do que ela para nos ensinar a entrega total ao coração de Jesus? Quem melhor do que ela para nos conduzir à escuta desse Senhor? Quem melhor do que ela para nos ajudar a colocarmos a nossa voz diante do bom pastor, a termos coragem de caminhar com Ele, porque é importante pedir isso ao Senhor. Senhor, guia os meus passos. Fala, Senhor, pois ouvindo a Tua voz eu quero Te seguir, mas dê também coragem ao meu coração, porque o Senhor sabe como eu sou frágil e como muito facilmente eu vou desistindo da caminhada, vou desistindo do vigor dessa caminhada. Vou começando a me arrastar, como às vezes as ovelhas se arrastam, né? Estão mais cansadas ou então não estão com vontade muito de caminhar, elas vão ficando mais para trás. E eis que o pastor chama e elas seguem. Muitas vezes a gente vê na internet aqueles cães pastores que eles vão a pedido do pastor lá atrás e não deixam as ovelhas se afastarem. E com o chamado do pastor, o cão obedece aquilo que o pastor, a voz do pastor, e estimula as ovelhas a obedecerem também. Elas ouviram e naquele momento o cão pastor ajuda elas a ter esse vigor de andar adiante, de fazer-se mais adiante, né? Como muitas vezes o Senhor coloca irmãos e irmãs à nossa volta para nos ajudar a caminharmos, a não desistirmos, a retomarmos a força e o ânimo de seguir, a atenção de ouvir e de dar o passo e de continuar seguindo o Senhor. Por isso, dai-nos força, Senhor, para seguir, dai-nos coragem. E nós te bendizemos e te glorificamos por todos aqueles irmãos e irmãs que ao longo da nossa vida o Senhor fará passar. E quantos, meus irmãos, desses irmãos e irmãs, não chegam até nós pelos cuidados das mãos amáveis da Beatíssima Virgem Maria, a quem o Senhor confiou a distribuição de todos os bens e tesouros em nosso favor, para que possamos perseverar durante a nossa inteira vida, unidos a Ele. E é pelo coração imaculado de Maria que muitos desses irmãos e irmãs vêm ao nosso encontro. Como a Santa Mãe cuida de nós. Ela, por primeiro, seguiu a voz de Jesus e tem como zelo ardentíssimo do seu coração cuidar de cada um de nós para que nós também possamos seguir. Há poucos dias celebramos a memória de São Luís,
Maria Grignon de Montfort, que nos ensina o caminho da consagração, a sabedoria suprema pelas mãos de Maria. E ali, como vimos no próprio texto que São Luís escreveu, esse caminho de consagração, através dele, pelas mãos de Maria Imaculada, nós vivemos a plenitude do nosso batismo. Pelas mãos de Maria, seguimos a voz do bom pastor. Senhora, nesse mês bendito de maio, ensina-nos, Senhora, a seguir Jesus. Protege-nos, Senhora, nesta caminhada. Cuida do nosso coração para que possamos constantemente suplicar que o seu diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, caminhe à nossa frente e nos conduz em todos os momentos. Recorda-nos, Senhora, com docilidade de coração, a sempre invocar e chamar a presença de Jesus à nossa frente e de não darmos um único passo nessa vida sem que o nosso coração deseje, por primeiro, que o Senhor nos guie e que seja segundo a glória do seu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão de São José, patrono da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa Igreja, São José, terror dos demônios, defendei-nos e guardai-nos de todo o mal. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós, Senhora, que recorremos a vós. Ó Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Amém.